Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. A graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma semana se iniciando, com a permissão do Senhor. E que nós possamos ser gratos, por poder desfrutar de mais um dia na presença dele, Que o Espírito Santo de Deus esteja conosco em cada passo que a gente der, em cada local que a gente estiver, em cada decisão que a gente tomar. E como ontem eu não gravei o devocional, eu só o fiz, como todos os dias, eu vou falar um pouco do devocional de ontem, do dia 21, que a palavra está lá em Josué, no capítulo 14, versículos 10 e 11, que diz assim: Agora, como você vê, em todos esses 45 anos, desde que Moisés disse essas palavras, o Senhor me preservou como havia prometido, mesmo quando Israel vagava pelo deserto. Hoje estou com 85 anos, continuo forte, como no dia em que Moisés me enviou, e ainda posso viajar e lutar tão bem quanto naquela época. Ou seja, após a morte de Moisés, a liderança de Deus passa para as mãos de Josué, Antes de Moisés morrer, Deus pede a Moisés para nomear, o Josué como líder, do povo. Então, ele não era um homem comum, assim como eu, como você. E sua fé resiliente com o passar dos anos. Mesmo passando-se 45 anos, entre a promessa, e o cumprimento, por causa da desobediência do povo de Israel contra Deus, contra ao que ele ordenava a Moisés, o que levaria poucos dias, para chegar até a terra prometida, tornou-se 45 anos, Então, entre o cumprimento entre a promessa e o cumprimento, ele não perdeu o vigor e nem a fé, motivo pelo qual pôde ver, de fato, as promessas de Deus se cumprirem diante dos seus olhos, O que Moisés não pôde ver, porque Deus não permitiu que Moisés atravessasse o mar para tomar a terra prometida, Então, vamos observar algumas lições da vida de Josué. Olha só, ele sucede Moisés após a sua morte, e 40 anos após a travessia do Mar Vermelho, lidera 40.000 soldados. É guardião da Arca da Aliança, responsável por unir 12 tribos diferentes, precisa conquistar Jericó e expulsar os cananeus, os heteus e os amorreus, e é responsável por dar continuidade às tradições dadas ao povo liberto, uma vez que a sua tropa era de pessoas que nasceram após a saída do Egito. Olha só, quanta responsabilidade, quanta coisa, Você já imaginou? Se ele pensasse nessa responsabilidade toda, ele talvez não, se não fosse a fé dele, talvez ele não seguia adiante, Não, Senhor, eu não quero essa responsabilidade, não quero correr esse risco, Então, por que estou dizendo isso? Não desanime se os seus sonhos ainda não se concretizaram. Tenha fé. E se você compartilhar os seus sonhos com Deus e tiver fé para cruzar o seu deserto, tendo os olhos da fé de Josué, os mesmos olhos de fé que Josué teve, que não enxergava a derrota, com certeza você verá em cada dificuldade um aprendizado e experiência que lhe darão força e maturidade para conquistar aquilo que você tanto sonhou.
Então, assim, se a gente for pensar nas dificuldades, na quantidade de responsabilidade e não tivermos fé, nós não conseguiremos alcançar. Nós não damos um passo adiante. A gente fica paralisado, a gente fica estagnado. Então, o deserto, ele não vem só para nos punir, para nos fazer desanimar. O deserto não só lhe dará forças para alcançar as promessas, mas também para conseguir manter-se firme nelas e não deixar esvair, perdendo o foco ao surgirem novos desafios pela frente. Ou seja, nós passaremos por desertos. Jesus não disse que seria fácil, mas disse que nós venceríamos, porque ele venceu o mundo, né? Então, seja resiliente, saiba herdar o legado e com o Pai você cruzará o deserto com força e fé inabaláveis. O tempo do seu processo não será maior do que as promessas de Deus na sua vida. Então, no tempo certo se cumprirá. Tenha fé, confie, creia. Veja através dos olhos de Josué, assim como ele viu e nunca pensou na derrota, sempre confiou na conquista. Nós conquistaremos aquilo que sonhamos, porque Deus, ele é fiel para cumprir aquilo que nos prometeu. Então, gente, essa era a palavra que eu queria ter gravado ontem, mas infelizmente, por motivos pessoais, não pude, mas como diz a palavra, né? É no tempo certo, né? No tempo de Deus. Não era para ser ontem, era para ser hoje. Tenha um bom dia, uma ótima segunda e já volto já com a palavra de hoje, dia 22 de janeiro.